Salve galera do Esporte História, ó nós aqui outra vez, ainda se recuperando do Covid. E vamos para mais um tema polêmico, né gente? Já sem introduções, porque vocês já sabem como é que tá rolando os vídeos nesse período de pandemia e nesse período que eu ainda estou me recuperando da doença. O tema de hoje, a Copa Toyota, que muita gente chama de Copa Jeep, ela é mundial? Ela deve ser considerada como um campeonato mundial? Ela era um campeonato mundial? Sim ou não? Tem um avião passando bem na hora que eu estou fazendo o vídeo. Interessantíssimo isso, mas tudo bem. Ela deve ser considerada sim ou não? Lembrando que hoje temos 33 títulos mundiais para o continente europeu contra 26 títulos mundiais para o continente sul-americano. Nenhum outro continente conquistou o Campeonato Mundial de Clubes até hoje, né? Contando tudo, né? Com chancela da FIFA, com pós-chancela da FIFA, a partir de 1960, quando o Real Madrid ganha o primeiro título do torneio, que não é nem Copa Toyota, na verdade, né? Era o torneio intercontinental entre a América do Sul, Conmebol, e Europa, né? Campeão da Liga dos Campeões, da Copa dos Campeões na época. E o Real Madrid ganha do Peñarol em 1960, empatando lá aqui no Uruguai em 0-0 e vencendo lá no Bernabéu por 5-0, ele fica com o primeiro título, né? Lembrando que às vezes, né, tinha até jogo extra, né, um terceiro jogo, quando não havia ainda, como é que eu posso dizer, o desempate por saldo de gols. Então cada time vencia no seu terreno, na sua casa. O jogo era o jogo de ida e volta, e aí era forçado a ter um terceiro jogo, como foi, por exemplo, em 63, o jogo Santos e Milan, né, que o Santos perdeu lá na Itália, venceu aqui no Brasil, no Maracanã, e aí teve um terceiro, foi obrigado a ter um terceiro jogo, onde o Santos foi campeão mundial, com aquele gol de pênalti do Dalmon, que o Almir Pernambuquinho jogou dopado, né? Essa história é bem curiosa, uma história boa pra gente contar mais em outro vídeo. Jogou dopado, ele sofre, e o Santos vence e conquista o seu, naquela época, bicampeonato mundial, né? Que até hoje perdura como bicampeão do mundo, o Santos Futebol Clube. Mas vamos lá. Tem muita gente que argumenta, os dois grandes argumentos sobre que as discussões em si, sobre essa Copa Toyota, eu chamo de Copa Toyota para chamar a atenção mesmo, o torneio se chama Copa Intercontinental, que há dois pontos que as pessoas levam muito em consideração quando querem desqualificar esse torneio, que começou no ano de 1960, como eu falei antes. Primeiro que não havia, primeiro a questão da FIFA, não havia uma chancela da FIFA, que era uma montadora japonesa, ou seja, eles chamam até de Copa Jeep, né, para denegrir os campeões dessa época, a montadora japonesa e tudo mais, então não era um torneio que tinha uma chancela da FIFA. E o outro argumento é que não haviam times de outros continentes disputando o campeonato, né? Então haviam times da Oceania, da África, da América Central e Caribe, né? Da famosa CONCACAF, da Ásia disputando o torneio. Então não poderia ser considerado campeonato mundial. Lembrando que o processo de globalização do futebol ele é bem recente, né? Ele tem em torno de 30 anos que o futebol se torna bem globalizado, né? Mas assim, até menos de 30 anos. Até 95, 96 a gente ainda segurava bem nossos melhores jogadores ainda, ou boa parte dos bons jogadores ainda no nosso futebol, por exemplo, da América do Sul. Mas esse não é o ponto principal, né? Essa discussão que deixou de ser de mesa de bar, né? E não é por causa do Covid, não. Hoje as discussões elas são feitas na internet, né? Muitas vezes de maneira agressiva, de maneira grosseira, mas, de qualquer forma, as pessoas expõem essas opiniões na internet e aproveitam-se, muitas vezes, não estar mostrando o rosto, estarem por trás de um nick ou da falta de uma imagem, seja lá do que for, para argumentar, para dar suas opiniões, às vezes de maneira até agressiva. Mas esse não é o ponto, né? Só para dizer que deixou de ser uma discussão de mesa de bar, uma gozação entre amigos de mesa de bar e virou uma discussão bem mais ampla, né, de internet, com a internet. Então, primeira coisa, né, para os que dizem que a FIFA não chancelou, então só vale o que a FIFA chancela como mundial. Gente, a FIFA desde 2017, ela chancela o Mundial de Clubes
ou a Copa Intercontinental de 1960 como Mundial de Clubes. Desde 2017 ela chancelou o torneio que começou nos anos 60, final dos anos 50 na verdade, 1960 é final dos anos 50, como campeão ou como campeonato mundial, ou seja, o campeão de 1960 até 2004, lembrando que 2000 teve 2 mundiais, né, para a FIFA, o que ela organizou e o que o Boca Juniors venceu lá no Japão, o Real Madrid, são considerados hoje, desde 2017 a FIFA considera como campeonatos mundiais, ou seja, tem a chancela da FIFA de campeonato mundial. Inclusive o Brasil só perde para a Espanha em títulos de campeonatos mundiais, tem 10 mundiais contra 11 dos espanhóis. Então, gente, quem usa a FIFA como escudo para argumentar, a própria FIFA ela serve como um contraponto da sua opinião, porque ela aceita os times que venceram a Copa Intercontinental como campeões mundiais dos seus respectivos anos. Lembrando que 2000 teve 2 campeões mundiais para a FIFA. Então a FIFA, para quem é legalista no caso, para quem só aceita o que a FIFA diz e pronto, acabou-se, então não tem mais discussão. A FIFA ela aceita, então não tem choro nem vela. Só que a gente não pode ser tão legalista assim, né? A gente não pode ser tão literal assim de achar que pronto, porque a FIFA diz uma coisa, até porque a FIFA muda de opinião muito. Daqui a pouco ela faz um campeonato agora como ela pretende fazer com 24 clubes a cada 4 anos e esse vai ser o Mundial de verdade. E os outros, até o modelo atual dela vai ser descartado. E aí pronto, se a FIFA mudar de opinião, toda a história do futebol deixa de existir ou deixa de valer. Gente, isso não existe. Gente. Isso aí é uma bobagem muito grande. Então, assim, você tudo apoiar ou se escorar na FIFA, como se a FIFA fosse também um sinônimo de perfeição, de organização, de não corrupção, de modelo de gestão mundial, e a gente sabe que não é por N motivos, né? É só abrir o Google e procurar escândalos na FIFA, gente, é ser bem infantil. Mas tudo bem, as pessoas que alegam isso, a gente tem um contraponto para dizer. A FIFA hoje aceita os campeões da Intercontinental como campeões mundiais, então o assunto já estaria encerrado. Mas vamos mais à frente, né? Eu acho que só dizer que a FIFA aceita ou não aceita, ela não determina, né? Não finaliza a história. Não finaliza a história. Tem muita gente que argumenta outro ponto. Né? Tem muita gente que diz que mas não tinha até o campeonato de 2000 com o Corinthians, depois teve um hiato até 2005 que o São Paulo foi campeão, não tinham times de outros continentes, como eu citei anteriormente. Então não pode ser considerado um campeonato mundial. E só lembrando, né, gente, antes de falar sobre isso, a Copa Toyota, esse termo Copa Toyota, ele começou nos anos 80, quando a montadora japonesa comprou o direito do campeonato e resolveu fazer um jogo único na sua terra, no Japão, até a fim de promover o futebol no Japão, e aí levava os campeões da Copa dos Campeões da Europa e o campeão da Libertadores para lá, para jogo único. Mas antes já existia o torneio, como eu disse, que era uma Copa Intercontinental, e era disputado entre o campeão da América do Sul e o campeão da Europa, em jogos de ida e volta, muitas vezes no terceiro jogo. Então até esse termo Copa Toyota ele é errado, porque já existia o campeonato antes, não era antes de ser jogo único, já existia esse campeonato até 1980 disputado em modelo ida e volta, né? Como o Cruzeiro perdeu, o Santos ganhou 2 e assim por diante. Então até esse termo é jocoso, né? Pejorativo, é uma tentativa de diminuir as conquistas dos clubes que ganharam esses mundiais. Mas só que eles de fato não são verdadeiros. Eu usei o termo, vou usar o termo Copa Toyota até para chamar atenção para o vídeo, né? Mas é um termo errado de se colocar. O nome correto é Copa Intercontinental mesmo. Mas aí tem muita gente que diz, não, mas não haviam times de outros continentes, então pode ser considerado mundial. Gente, primeiro que, pronto, então Copa do Mundo de 30 não pode ser, o Uruguai não pode ser considerado um campeão mundial de 30 porque só tinha América do Sul e Europa, e era todo mundo convidado. Campeonato Mundial de 34 tinha até o Egito, mas não tinha outros continentes. 50 também só tinha Europa e América do Sul. E América, né, porque tinha o México no caso. Então, Europa e América.
Então, tipo, não dava para ser. Então, pronto. Então, o Uruguai também não foi campeão mundial de 50. Em 54 já tinha a Turquia como Ásia, mas tudo bem. Mas aí. Então, outras Copas do Mundo do passado não podem ser. Boa parte das Copas do Mundo do passado não podem ser consideradas Copa do Mundo ou campeonatos mundiais, porque não tinham representantes de outros continentes. Não, gente. Esse argumento pode ser facilmente debatido ou batido com a seguinte explicação: havia um equilíbrio muito forte entre a Europa e a América do Sul, e os melhores jogadores do mundo, os melhores times do mundo da época, estavam nesses dois continentes. Não estavam nos demais continentes. Se fossem times de outros continentes disputar esse torneio, provavelmente fariam feio, levariam surras homéricas, como tinham os torneios que não eram considerados mundiais, mas tinham os torneios que esses times eram convidados, né, os torneios de verão lá na Europa, e que esses times iam só para tomar saco de só para ser saco de pancadas, tomar goleadas dos times brasileiros, dos times argentinos, uruguaios e dos próprios times europeus também, times africanos que eram convidados, times da América do Norte, a Ásia foi mais para frente um pouquinho, então o nível, os grandes times de futebol até meados, né, de 95, dos anos 90, perdão, até 1995, eles estavam na América do Sul, na Europa. Então, o nível maior, né, ou seja, o melhor time com certeza estava ali. O melhor time daquele ano com certeza estava ali, ou na América do Sul ou na Europa. Não tinha o nível, no caso, entre as duas equipes, entre os dois continentes, era muito superior do que os demais continentes do planeta. Então, logicamente, com a globalização, inclusive até 1995, isso aí é bom deixar bem claro, que eu até citei, né, até meados dos anos 90, então vamos botar ali 1995, a América do Sul tinha mais títulos que a Europa, de campeonatos mundiais. Então havia um nível, havia um equilíbrio. E, inclusive ainda teve o Boca Juniors nos anos 2000, conquistando títulos, batendo o Real Madrid, batendo o Milan, né, já times já globalizados, né? Que é o ponto que eu quero chegar mais à frente. Depois teve o Corinthians, depois teve o São Paulo, em 2005, depois teve quem mais? O Internacional, que conquistou títulos, mas basicamente os títulos tornaram-se, depois da metade ali dos anos 90, os títulos mundiais da América do Sul, eles começaram a regredir, né, ser mais esporádicos em relação aos títulos da Europa. Por quê? Principalmente porque o futebol se tornou cada vez mais globalizado, e aí os melhores jogadores daqui passaram a jogar em maior quantidade e em maior frequência lá na Europa, montar times, verdadeiras seleções, né, nos clubes europeus, e logicamente esses clubes europeus eles vinham municiados dos melhores jogadores de lá, mais os melhores jogadores daqui, fora de outros continentes como a África, a América Central, a Ásia, até um ou outro jogador da Ásia e da Oceania. E logicamente esses times eram mais fortes, esses times tinham mais. Começaram na quebra de braço, começaram a desnivelar a disputa, que era bem igual até meados dos anos 90 entre América do Sul e Europa. E hoje a Europa já disparou com 33 títulos até o ano de 2019, com o título do Liverpool, contra 26 da América do Sul. Mas até então havia um equilíbrio. Volta e meia ganhava um europeu, volta e meia ganhava um sul-americano. Penharol tem vários títulos. Uruguai, os times uruguaios, o Nacional tem títulos. Os times brasileiros, muitos têm títulos nesse período. O próprio Grêmio em 95 perde, mas perde num 0-0 com o Ajax, num jogo que basicamente qualquer um dos dois poderia ter saído campeão e com um jogador a menos. Então, assim, o que fez hoje a Europa se sobressair no tocante ao futebol sul-americano é a capacidade global hoje dos times europeus no mercado financeiro, eles conseguirem agregar verdadeiras seleções, inclusive com os melhores jogadores que temos aqui também, né? Hoje ficam jogadores em fim de carreira, jogadores medianos ou muito novos nos nossos clubes. Basicamente é isso. Os grandes jogadores daqui estão todos atuando lá, ganhando títulos pelos times de lá. Então aí é que está a diferença, né? Aí é que se tornou a diferença, o desnivelamento entre a Europa e a América do Sul. E mesmo com esse desnivelamento, né, esse neologismo que eu inventei, de Europa e América do Sul,
volta e meia, a América do Sul ainda conseguiu, como é a partir de meados dos anos 90, como eu disse, depois de meados dos anos 90, a América do Sul consegue volta e meia ir lá e beliscar um Mundial. Como foi o caso do Boca que eu já citei, como o caso do São Paulo em 2005, mesmo jogando mais retrancado, o Inter em 2006 contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, o Corinthians em 2012. Então, volta e meia ainda consegue-se, coisa que os outros continentes, mesmo alguns que chegaram à final, na verdade só 3 times de continentes diferentes chegaram à final de mundiais. Tem o Corinthians de 2000 também, mas ali foi uma final caseira, né, com o Vasco, mas ok, também entra nesse ponto aí, mas aí voltando para o que eu estava falando, até os times, coisa que nem os times, volta e meia os times sul-americanos conseguem conquistar um mundial, mesmo hoje em dia a diferença sendo enorme entre europeus e sul-americanos, volta e meia um time da América do Sul ainda consegue conquistar um mundial, coisa que nenhum outro continente conseguiu. Por exemplo, o Mazembe, que foi para a final, perdeu. Mazembe que eliminou o Inter. O Raja Casablanca perdeu, inclusive, para a Internacional de Milão. O Raja Casablanca, que conseguiu eliminar o Atlético Mineiro, perdeu também. Dessa vez, no caso, foi para o Bayern de Munique. O time do japonês lá, o Kashima Antlers, também perdeu para o Real Madrid a final do Mundial. O próprio Al Ain, 2018, que venceu o River Plate dos Emirados Árabes, também perdeu o Mundial para o Real Madrid. Então não temos até hoje um time que não seja da América do Sul que tenha batido de frente com a Europa, que tenha conseguido vencer um europeu numa final de Mundial, nem sequer numa qualificação para a final de Mundial. Então, ainda hoje, mesmo com essa diferença financeira, é notório que os grandes times do futebol mundial ainda estão em Europa, logicamente com um nível muito mais acima hoje, e América do Sul. Mesmo volta e meia, a América do Sul tomando uma sua, porque o mundo hoje está muito globalizado e alguns times asiáticos, alguns times da África nem tanto, mas asiáticos em geral tem até bons times de futebol montados com jogadores da América do Sul. Você não tem nenhuma vitória desses outros continentes sobre os europeus. O único que consegue ainda volta e meia quebrar a hegemonia dos europeus são os sul-americanos. Então, o nível, basicamente, dessa Copa Intercontinental, que é considerada mundial, sim, pela FIFA, e que, para nós aqui do esporte história, lógico que é considerado mundial, o nível desse campeonato, no caso, sempre foi muito alto, porque era uma disputa entre os melhores times do mundo daquela época. Ah, mas não tinha outros continentes, mas tinha os melhores times do mundo, da América do Sul e o da Europa, duelando. E não é uma coisa que havia uma supremacia enorme da Europa. A supremacia da Europa se deu agora nos últimos 20 anos, 25 anos. Mas havia, no caso, um equilíbrio muito grande e até com vantagem da América do Sul. Então tínhamos os melhores times aqui. Até, como eu disse, meados dos anos 90, até em algumas fases dos anos 2000, como eu citei o caso do Boca Juniors. Então, gente, é lógico, o nível técnico, vou lembrar agora o Casalberto, o nível técnico dos clubes desses dois continentes eram os melhores. Consequentemente, nós tínhamos ali os melhores times disputando uma partida e o vencedor, logicamente, podia se sagrar, sim, considerar-se, sim, o melhor time do mundo. Porque ele tinha sido o melhor no seu continente e tinha vencido o melhor do continente que rivalizava, o único continente que podia rivalizar com ele. Seja a América do Sul ou seja a Europa, no caso. Então, esse argumento ele é muito... assim, as pessoas que denigrem a Copa Intercontinental, chamando de Copa Jeep, Copa Toyota, seja lá o que for, dizendo que ela não é mundial, elas têm um profundo desconhecimento do que é a história do futebol. E de que nem sempre a Europa teve essa hegemonia toda, que durante um bom tempo tivemos, né, sem a chancela da FIFA, isso aí pouco importa, mas mesmo assim, para aqueles que querem a chancela da FIFA, ela já deu, mas sem a chancela da FIFA, tivemos times aqui na América do Sul que tinham o mesmo nível dos times europeus. Ou se tinham o mesmo nível, alguns anos estavam mais abaixo um pouquinho, mas muitas vezes estavam à frente do que os times europeus, que esquadrões europeus. Então é isso, gente. Copa Intercontinental não é Copa Toyota, mas usei aqui só para fazer uma zoação. É mundial, sim. Não é só por uma questão de midiática da FIFA, ok, gente? Não é só por uma questão midiática da FIFA. É uma questão também histórica.
eram os melhores times dos melhores continentes que duelavam pelo título. E saía-se um vencedor, e esse vencedor, logicamente, era o melhor time do ano. Então era o campeão mundial do ano, sim. Para a história do futebol, para o registro da história do futebol, a Copa Intercontinental, começada em 1960, é campeonato mundial, sim. Gostando ou não, pedindo chancela da FIFA ou não. Que mais uma vez, eu acho que é a 1000ª vez nesse vídeo, eu volto a dizer, a FIFA já deu a partir do ano de 2017. Ok? Então, todos os times que venceram a Copa Intercontinental se considerem sim, os torcedores se considerem sim campeões mundiais. Aí outros campeonatos, a gente pode discutir Copa Rio, torneios aí da triangulares, da Venezuela, etc e tal, coisas que outros times pleiteiam ser campeões mundiais, aí é outra discussão. Mas a Copa Intercontinental, sim, ela definia quem era o melhor time do ano e sim, quem era o campeão mundial daquele ano, a partir do ano de 1960, como eu já citei. Ok, gente? Gostaram do vídeo, dá uma curtida. Não gostaram, dá uma descurtida. Vai lá e fala, dá um comentário sobre a sua opinião, se é a Intercontinental, se a Copa Intercontinental é sim mundial ou não e por quê, né? Se você tem algum outro argumento, porque esses são os dois principais argumentos que eu vejo muito na internet. E mais uma vez eu desejo melhoras para mim, né, e para o mundo todo, ok? Então valeu e até a próxima.